Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre introdução de funções de duas variáveis. Para começar essa introdução, vamos falar primeiro sobre o domínio de uma função de duas variáveis. Bom, domínio é a região onde uma função qualquer está bem definida. Então, no caso de uma função, quando a gente tinha uma função de uma variável só, essa região onde a função estava bem definida era a reta, que no caso era o eixo x. Esse era o domínio de uma função f de x. Beleza, só que agora aqui no caso de uma função de duas variáveis, ou seja, f de x, y, essa região onde a função está bem definida passa a ser o plano x, y. Beleza? Então, o domínio de uma função de duas variáveis é sempre alguma coisa no plano x, y. E aí, para encontrar domínio, a gente precisa observar as restrições da função. A primeira restrição é fração, onde o denominador tem que ser diferente de zero. A outra é raiz quadrada, onde o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. E a terceira é logaritmo, o que está dentro do logaritmo tem que ser sempre maior do que zero. Então, observando essas restrições, a gente tem que ser capaz de identificar o domínio da nossa função de duas variáveis, que a gente sabe que vai ser alguma coisa no plano x, y. Beleza, então vamos descobrir aqui o domínio dessa função aqui e dar uma esboçada nesse domínio. Essa função, olhando para ela, a gente identifica duas restrições. A primeira delas é fração. Fração significa que o denominador tem que ser diferente de zero, então y diferente de zero. E a outra é raiz quadrada, então o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, x quadrado mais y quadrado tem que ser menor ou igual a 25. Beleza? Tá, então o nosso domínio, ele vai ser todos os pontos x e y que estão no plano, ou seja, estão no R2, tal que o x quadrado mais y quadrado tem que ser menor ou igual a 25 e o y tem que ser diferente de zero. Beleza, agora vamos desenhar esse negócio. Essa primeira restrição aqui, ela diz pra gente que é um círculo de centro na origem, né, 0, 0, e raio igual a 5. E também isso incluindo o seu interior por causa do sinal de menor ou igual aqui. Beleza? Então, a gente desenha aqui um círculo no plano XY e o interior do círculo também. Show! Só que essa segunda restrição diz pra gente que o y tem que ser diferente de zero. Ou seja, o nosso domínio não contempla o eixo x, porque o eixo x é exatamente o eixo onde o y é igual a zero. Então, o nosso domínio não entra o eixo x. Então, o que está dentro aqui da circunferência, a gente tem que tirar essa parte do eixo x aqui. Ou seja, o que eu fiz? Eu botei pontilhado aqui, para dizer que isso daqui não está fazendo parte do domínio. Mas, se você achar que isso não está bem desenhado, bem explícito, o professor não vai entender, a pessoa que está corrigindo não vai entender isso, você pode escrever, você desenha, né, dessa forma, e escreve, porque o y, o eixo x, que é onde o y é igual a zero, não está incluído no domínio. Tipo, para ele saber que você sabe exatamente o que você está fazendo, só que você não é nenhum desenhista, então você não desenhou muito bem, mas você sabe o que você está fazendo, matematicamente você sabe, beleza? Então dá um jeito de explicar para ele que tu sabe, e mesmo que seu desenho fique mais ou menos, tá bom? Show! Agora que a gente já sabe sobre domínio, vamos falar um pouco sobre imagem. A imagem, ela é o conjunto de todos os valores que a função assume, respeitando os valores de x e y do domínio. Ou seja, a função é esse conjunto aqui, conjunto de valores da função, tal que o x e o y tem que estar no domínio. Ou seja, se a gente pegar o x e o y que estão no domínio da nossa função e substituir esses valores na expressão da função, a gente vai encontrar um outro valor. O conjunto desses outros valores é a imagem da função, beleza? Quando a gente quer achar a imagem, a gente também tem uma coisa aqui para ficar atento, que é raízes, termos ao quadrado e exponencial. Por quê? Porque esses termos, raízes é sempre maior ou igual a zero, termos ao quadrado são sempre maior ou igual a zero e exponencial é sempre maior do que zero. Então, quando a gente tiver esses negócios aqui, a gente já pode identificar essas coisas e aí a gente isso já é um caminho para a gente identificar a imagem da nossa função. Beleza? Então, vamos lá. Essa função aqui, vamos identificar a imagem dela. Aqui a gente tem uma raiz. Raiz, a gente sabe que é maior ou igual a zero. Então, vamos começar por isso. A gente tem aqui nossa raiz. Beleza? E a gente sabe que isso é maior ou igual a zero. Então, eu peguei e botei aqui maior ou igual a zero. Tá, agora eu tenho que dar um jeito de sair dessa expressão aqui
e chegar na expressão da nossa função g de x, y. E aí, para isso, eu vou começar colocando o sinal de menos aqui na frente da raiz. Colocando esse sinal de menos, o que acontece é que eu preciso inverter o sinal aqui. Antes era maior ou igual, agora vai ter que ser menor ou igual. Beleza. Agora só falta somar o 3, né? Então, eu tenho que somar 3 dos dois lados. Então, peguei e botei um 3 desse lado aqui e somei 0 mais 3, 3 do outro lado ali. E se você reparar, isso daqui é exatamente a expressão da nossa função g de x, y. Beleza? Então, isso significa que g de x, y é menor ou igual a 3. Ou seja, a imagem da nossa função é menos infinito e 3, porque a nossa função ela pode ter qualquer valor menor ou igual a 3. Tranquilo? Então, por isso que é aberto no menos infinito, né, e fechado no 3. Show! Agora, última coisa, vamos aprender sobre esboço de gráficos. Para isso, para esboçar o gráfico, a gente precisa analisar as curvas de interseção dos gráficos com os planos coordenados, que são os planos x, y, y, z e x, z. É o que a gente chama de traços da nossa função. Então, vamos tentar esboçar o gráfico dessa função aqui. Como a gente já sabe, o gráfico... só um minuto. Para esboçar gráfico, a gente tem que fazer esse negócio aqui, e aí a gente pode seguir um passo a passo para não esquecer de nada que a gente precisa fazer. Então, no esboço de gráficos, temos um passo a passo. Beleza, então vamos esboçar o gráfico dessa função. A gente já sabe que gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície. Se é uma superfície, o primeiro item vai ser, então, substituir o f de x, y por z. Então, que a gente vai estar definindo, como se a gente estivesse definindo uma superfície. Beleza? Botando uma terceira variável aqui. Então, peguei aqui f de x, y, coloquei z, e esse é o nosso passo 1. Agora, a segunda coisa é a gente tentar ajeitar a expressão dessa superfície aqui para chegar na expressão de uma superfície conhecida. Só que nesse caso, infelizmente, a gente não consegue. Tipo, não dá para ajeitar isso de forma nenhuma que a gente chegue na expressão de algo que a gente conhece, tipo um paraboloide, nada disso. Então, a gente precisa continuar o nosso passo a passo. Então, o nosso terceiro item é fazer o traço com o plano YZ, que é onde o nosso x é igual a zero. Então, eu peguei aqui a expressão da nossa superfície, substitui x igual a zero, a gente chega nisso daqui, z igual a 1 sobre y ao quadrado. E aí, para esboçar isso, vamos lembrar primeiro do gráfico da nossa função z igual a 1 sobre y, que é este gráfico aqui. Só que a nossa expressão, na verdade, é z igual a 1 sobre y ao quadrado. Ou seja, o nosso y está ao quadrado. Por causa desse quadrado aqui, significa que esse gráfico ele vai crescer mais rápido do que ele está crescendo aqui, ou seja, ele vai estar mais pertinho aqui dos eixos. E além disso, como ele é ao quadrado, o y está ao quadrado, o nosso z ele tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então, isso daqui que está aqui embaixo, negativo, ele vai passar para cima. Então, o gráfico de z igual a 1 sobre y ao quadrado vai ser uma coisa aqui, ó, mais pertinho dos eixos, e essa parte que estava embaixo, ela passou para cima. Tranquilo? Show! Então, temos aqui o traço com o plano YZ. Agora, vamos fazer o traço com o plano XZ, que é onde o Y é igual a zero. Então, peguei a expressão da nossa superfície, substituí no Y igual a zero. E aí, cheguei nisso daqui. Repara que isso daqui é exatamente a mesma coisa que a gente acabou de desenhar, só que a gente antes estava no plano YZ. Agora, a gente está no plano XZ, mas é a mesma coisa. Então, é o mesmo desenho. Vou mostrar para você aqui de novo. É esse desenho aqui, só que agora no plano XZ, beleza? Show! Agora vamos para o nosso quinto passo, que é o terceiro traço, que é o traço com o plano XY, e é onde o z é igual a zero. Então, substituindo o z igual a zero aqui, a gente vai ter isso daqui, então 1 sobre x quadrado mais y quadrado é igual a zero. Só que isso é impossível. Por que é impossível? Porque se eu passar o x quadrado mais y quadrado para lá, vamos ficar com 1 é igual a zero. E isso não tem cabimento algum, né? Não é verdade. Então, isso significa que o nosso gráfico ele não tem traço no plano XY. Então, não tem curva no plano XY. Beleza? Show! Agora, vamos para o nosso sexto e último item do nosso passo a passo para esboço de gráfico, que é, finalmente, esboçar o gráfico
da nossa função a partir desses 3 esboços dos traços, né, das curvas nos planos coordenados. E aí, eu vou te dar agora uma dica muito valiosa que você tem que levar no bolso para a vida inteira, que é, se o x e o y eles só aparecem elevados ao quadrado na expressão da nossa função, isso significa que o z é um eixo de simetria. Vamos lá. A expressão da nossa função é essa daqui. F de x, y igual a z igual a 1 sobre x quadrado. Beleza? 1 sobre x quadrado mais y quadrado. O x e o y eles estão só ao quadrado. Então, significa que o z é o eixo de simetria. Por quê? Porque se eu pegar x ou menos x e y ou menos y e colocar nessa expressão aqui, a gente vai ter a mesma coisa. Porque x ao quadrado ou menos x ao quadrado é sempre igual a x ao quadrado. Mesma coisa para o y. Então, isso significa que não faz diferença a gente botar x ou menos x, nem y, nem menos y. Beleza? Porque o x e o y estão sempre elevados ao quadrado. Isso significa, então, que o z vai ser um eixo de simetria. Então, o nosso gráfico, ele vai ser só a gente pegar os esboços das curvas, né, em cada um dos planos coordenados e girar isso em torno do eixo de simetria z. Então, eu peguei aqui os nossos traços com os planos coordenados e girei em torno do eixo z e achei que esse daqui é o esboço do nosso gráfico lá dessa função aqui. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.